Pois é, a Polícia Federal encontrou no celular de Mauro Cid um roteiro do golpe. É um documento de 3 páginas que lista uma série de medidas que Bolsonaro teria de adotar depois da eleição para impedir que Lula tomasse posse. Ele chamaria o Exército, o alto comando do Exército, para fazer uma intervenção. Esse alto comando indicaria um interventor que seria responsável por destituir ministros do TSE, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que era o presidente, colocar no lugar os 2 ministros do STF que foram indicados por Bolsonaro, Nunes Marques e também André Mendonça, e esses ministros do TSE nomeados por Bolsonaro seriam responsáveis por fazer uma nova eleição, dessa vez uma eleição na ótica deles limpa, né? Uma eleição que não tivesse uma condução pró-Lula como no entendimento deles havia. Esse documento de 3 páginas, ele coloca todo esse roteiro, diz ainda que as Forças Armadas teriam de ficar no poder enquanto elas entendessem que a ordem constitucional não foi restabelecida e prevê ali todo um roteiro para a decretação desse estado de golpe. Além disso, a Polícia Federal encontrou troca de mensagens de Mauro Cid com um coronel do Exército, na qual eles falam ali sobre a possibilidade de decretação de um golpe. Esse coronel, ele pede a Mauro Cid que convença o presidente Bolsonaro a convocar as Forças Armadas para dar andamento a essa trama golpista. E são várias mensagens em que realmente ele coloca ali todo o roteiro de como é que seria essa decretação golpista. Chama a atenção, inclusive, algumas mensagens do coronel Jean Lawande Júnior com Mauro Cid, em que ele diz: pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faça alguma coisa para que Bolsonaro dê o golpe. O desespero nas mensagens revelam a atitude desesperada de tentativa de uma manutenção de poder numa narrativa muito séria que trazia o passo a passo para a destituição de poderes, para a retirada de ministros da Suprema Corte Brasileira, para a instalação de um estado de sítio, de colocar o Exército no comando do país, em desrespeito à decisão democrática dos eleitores da eleição do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a questão agora desse cerco fechado, do que seria aquela conversa informal, de como é que poderia ser feito, de um questionamento de urnas, que aí não houve nem formalidade nesse caso do questionamento, em reuniões com embaixadores, em posicionamentos públicos, por exemplo, no 7 de setembro, isso vinha sendo levantado, trazia um caminho para esse desfecho que não se concretizou, mas o fato de não ter se concretizado não retira a forma do crime, a forma das atitudes que foram colocadas e que passam a ser investigadas nesse inquérito, as responsabilidades. E o que se pergunta nesse momento, não há nenhum tipo de relação nas interceptações até agora em relação ao conhecimento ou à participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, era até que ponto o ex-presidente estava envolvido nessa trama. E agora vem outros desdobramentos da operação, além das apreensões que foram colocadas, também os depoimentos, porque essa é a grande questão nesse momento. A quem mais interessava todo esse roteiro de um golpe era quem estava no poder. Eu preciso também fazer um complemento de que cada vez mais um núcleo muito próximo do então presidente Bolsonaro vem sendo pego com documentos e com sensações e com articulações no mesmo sentido. O que, mesmo não tendo uma conversa direta até agora aparecendo aqui entre o ex-presidente e um desses auxiliares, o que denota um raciocínio dentro de um núcleo duro muito próximo ao presidente, o que sugestiona, sem dúvida alguma, daí inclusive o convite à convocação a partir do ministro Alexandre de Moraes para depoimento da Polícia Federal do ex-presidente Bolsonaro e quem é outro convite? Daniel Silveira. O ex-deputado Daniel Silveira. Então, assim, é delicado. A situação de Mauro Cid complica bastante a complica frio, bastante, né? E quando eu falo que a situação dele complica bastante, isso também abre uma frente que deve preocupar alguns agentes políticos nesse contexto todo, porque, ora, o cidadão está preso. A coisa começa a evoluir no sentido de piora do estado jurídico dele. Aí caminha a sensação de entender o seguinte: que tipo de postura ele se manterá
vamos questionar se ele manterá o tipo de postura que vem adotando até agora ou se moverá no sentido de proteger a si e expor mais coisas. Porque né? A postura até agora é de não envolvimento de alinhamento, do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até houve questionamentos sobre a troca da banca de advogados de Mauro Cid, trazendo um outro grupo especializado em delação premiada. A gente levantou isso à época aqui no Repórter 98 e houve uma insatisfação porque, apesar de não incriminar o ex-presidente, ele não saiu em defesa. Alas do bolsonarismo esperava que nos depoimentos, depois da operação, que Mauro Cid dissesse, olha, Bolsonaro não teve nada a ver com isso. E não aconteceu de fato dessa forma. Se encaminha com todas essas complicações, o envolvimento de gente muito próxima ao núcleo ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, aguardar o depoimento e os desdobramentos se vai acabar desenrolando numa delação premiada. Eu dei uma lida bem esmiuçada na reportagem da revista Veja, que trouxe isso, e eu queria destacar alguns pontos. Duas mensagens do Jean Laude, que ele fala que falou com comandantes de outros forças superiores do Exército, que disse que colocaria o Exército na rua só esperando um ok, uma palavra de ordem, é o termo que ele usa, do presidente Bolsonaro. Isso também é muito grave, né? E que nesse contexto aí também teve um outro reporte que foi, em tese, que o Mauro Cid manifestou que teria tratado o assunto e que o então presidente Bolsonaro teria dito que não tinha confiança no alto comando das Forças Armadas. Aí, subsequente, aí você vai traçando, porque são 66 páginas que a Polícia Federal baixou do celular de Cid. Quando ele diz assim, mas Cidão, estamos esperando a palavra do presidente, convençam o 01 a salvar o país. Aí Cid responde para ele, estamos na luta. Se ele está dizendo que está na luta de convencer Bolsonaro, é porque ele chegou a levar o assunto ao presidente, né? Dá para interpretar assim desse jeito. E um último trecho que me chama a atenção é quando ele disse que vai entregar na mão do povo, que aí a gente sabe que combinou no 8 de janeiro, né? Consequentemente, fala da decepção dele e que o país foi entregue a bandidos e Cid responde, infelizmente. Eu só queria destacar mais dois pontos para poder a gente avançar. Primeiro, hoje teve uma manifestação da defesa de Bolsonaro. O escritório que atende ao ex-presidente soltou uma nota negando que ele tenha tido qualquer tipo de conversa em tom golpista com o Mauro Cid, né, que era o ex-ajudante de ordens dele. E também teve uma nota do Exército. O Exército soltou uma nota dizendo que as falas dos seus integrantes não representam o pensamento do comando do Exército. Lembrando que tanto o Mauro Cid quanto o Lawande, né, são integrantes do Exército Brasileiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, de fato, não aparece nas mensagens, mas está ficando cada vez mais difícil a compreensão de que Bolsonaro não sabia de nada disso. O pleno desconhecimento. Nós temos disso, aí um volume de indícios e de provas já de que um golpe de Estado era tramado na antessala do presidente da República. A gente não está falando de qualquer auxiliar, não. Mauro Cid foi chamado por Bolsonaro já de filho. Inclusive, tinha uma intimidade com ele maior do que outros filhos têm. Então, Mauro Cid era aquele que fazia tudo pro presidente, que atendia todas as suas ordens, era ele que tinha senha de cartão, de tudo. Enfim, então é muito difícil realmente para Bolsonaro se explicar nessa situação. E o segundo ponto é a gente ver, infelizmente, o pensamento de quem está no alto comando do Exército. Gente que tem assento, né, na direção das Forças Armadas, com o pensamento de dar um golpe no país, né, ainda mais com o histórico recente que nós temos, um passado recente de um período ditatorial, e tem gente com assento no alto comando do Exército pensando em dar golpe, pensando em desrespeitar o resultado das urnas. É uma desmoralização para as Forças Armadas ter nos seus quadros gente golpista como esse Lawande.